Olá, no vídeo de hoje estaremos falando sobre um assunto bastante interessante. Estaremos falando sobre Deus Pai no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Mas antes, gostaria de chamar a sua atenção de maneiras a se inscrever no canal. Clique aí por baixo, subscrever. Em outros dispositivos aparece inscrever. Pode clicar lá, subscrever ou inscrever, de maneiras que você venha fazer parte do canal. E não esqueça de ativar o sininho de notificação, de modo que sempre que eu publicar um vídeo, você venha receber notificação do vídeo que eu estarei publicando, de forma que você venha assistir mais tarde, posteriormente, ou baixar quando assim puder. Lembrando aqui a temática Deus Pai no Antigo Testamento. Na verdade, embora o Antigo Testamento faça alusão às pessoas da divindade, ele, neste caso o Antigo Testamento, não faz distinção entre elas. Mas o Novo certamente deixa claro que Cristo, ou Deus Filho, foi o agente ativo da criação. Isto com base a Evangelho segundo João, capítulo 1, verso 1 a 3 e até mesmo verso 14. E também com o que Paulo escreveu em Colossenses, capítulo 1, verso 16, ajuda-nos a ter uma compreensão mais alargada de que, de fato, foi Cristo agente ativo da criação e que foi Ele o Deus que conduziu o povo de Israel para fora do Egito. Isto fundamentado de acordo com o que Paulo escreveu em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso 1 a 4, e até mesmo com o que João escreveu no seu Evangelho, Evangelho segundo João, capítulo 8, verso 58. Obviamente, palavras faladas ou ditas por Cristo Jesus. Na verdade, nenhum ser humano pecador conseguiu jamais ver a Deus. E isto Moisés declarou, ele como autor escreveu em Êxodo capítulo 33, verso 20. Deus demonstrava seu caráter pelos seus atos graciosos e pelo quadro de palavras que ele proclamou, certamente ou obviamente a Moisés como líder, o embaixador do povo de Israel. E ansioso por estabelecer relação duradouras, Deus celebrou solenes concertos com pessoas tais como, por exemplo, Noé e Abraão. Isto com base a Gênesis capítulo 9, verso 1 a 7, Gênesis capítulo 12, verso 1 a 3. Na qualidade de Deus do Êxodo, ele conduziu miraculosamente uma nação de escravos rumo à liberdade. Esse grande ato redentivo representa o pano de fundo de todo o Antigo Testamento e constitui um exemplo de seu ardente desejo de ser nosso Redentor. Davi vislumbrou a Deus como alguém em que podia encontrar refúgio, algo muito parecido com as 6 cidades de refúgio dos israelitas. O tema do refúgio, que é recorrente nos Salmos, retrata obviamente tanto a Cristo como o Pai. Depois de haver praticado um adultério e um assassinato, Davi clamou com a profunda sinceridade: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões. Isso com base a Salmos capítulo 51, verso 1 e o verso 11. Ele foi confortado pela segurança de que Deus é maravilhoso e misericordioso. Deus é alguém que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor abre os olhos aos cegos, levanta os abatidos. Quão extraordinário é o quadro de Deus pintado pelos Salmos. Israel, como povo, vagueou afastado de Deus durante a maior parte do tempo. Embora Deus permitisse ao povo experimentar as calamidades decorrentes de sua infidelidade, na tentativa de corrigir os maus caminhos de Israel, Ele, como Deus, ainda os manteve circundados pela sua bondade, pela sua
misericórdia, até poderíamos dizer aqui, pela sua graça. No entanto, através do tema do Dia do Senhor, que é um tema recorrente em alguns livros dos profetas menores, revelaram estes profetas menores os atos de Deus em favor de seu povo no tempo do fim. Trata-se de um dia de salvação para o seu povo, mas um dia de vingança de seus inimigos, os quais serão finalmente destruídos. Dirigindo-se a Israel como povo peculiar, o povo exclusivo, Moisés referiu-se a Deus como pai daquele povo, o qual havia operado a sua redenção. Isto com base ao que Moisés escreveu em Deuteronômio capítulo 32, verso 6. Através da redenção, Deus adotou o povo de Israel como seu filho. E isso até mesmo o profeta Isaías declara no capítulo 64, verso 8. Isaías 64, verso 8. O Deus do Antigo Testamento, na verdade, não difere daquele que encontramos no Segundo Testamento, que nada mais nada menos é o Novo Testamento. Deus Pai é revelado como o originador de todas as coisas, o Pai de todos os verdadeiros crentes e, num sentido único, o Pai até mesmo de Jesus Cristo. Paulo identifica o Pai distinguindo-o de Jesus Cristo, isto com base à primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, verso 6, Hebreus capítulo 12, verso 9, e João também escreveu no seu capítulo, Evangelho segundo João, capítulo 1, verso 17, e até mesmo lembrando outro texto que Paulo escreveu em Efésios capítulo 3, verso 14 e o verso 15. Nos tempos do Novo Testamento, esse relacionamento espiritual de pai e filhos existe não entre Deus e a nação israelita, senão entre Deus e o crente individual. Jesus apresentou as linhas mestras desse relacionamento. No entanto, o Deus Filho, neste caso Cristo, ofereceu a mais profunda visão, isto é, do Pai, quando na qualidade de autorrevelação divina se tornou em carne humana, como humano. Jesus revelou seu Pai como um Deus doador. Podemos contemplar até mesmo suas dádivas na criação, em Belém e até no Calvário. Poderia ter sido dado maior testemunha acerca do Pai? O tema preferido de Jesus foi a ternura e o abundante amor do Pai. Isto Jesus até falou em Mateus capítulo 5, verso 44. E em Lucas também vemos aí no capítulo 6, verso 35 e o verso 36. Jesus revelando o Pai neste caso. Cristo, de fato, sabia que seu ato de revelar o precioso amor do Pai representaria a chave para conduzir as pessoas ao arrependimento, mas arrependimento profundo, sincero. 3 das parábolas de Cristo retratam o amorável interesse de Deus pela humanidade perdida. Isto encontramos em Lucas capítulo 15, onde vemos aí 3 parábolas. Primeira, da ovelha perdida. Segundo, da dracma perdida. E a terceira parábola, do filho pródigo. 3 parábolas contadas pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Como poderíamos refutar um amor de tamanha grandeza e falhar em reconhecê-lo como nosso Pai? Na verdade, é interessante e importante aqui salientar que Deus Pai não só foi o Deus do povo de Israel, o Deus dos apóstolos, mas também Ele é o nosso Deus hoje. Ele é apresentado no Antigo Testamento e também é apresentado no Novo Testamento. E no Novo Testamento nós vemos Deus Pai na revelação daquele que
é conhecido como unigênito, o Filho, neste caso Jesus Cristo, que morreu, deu a vida pela humanidade, porque o Deus Pai enviou Ele para morrer em prol da humanidade. Quando João, o evangelista, declarou no capítulo 3, verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, neste caso Cristo Jesus, para morrer em favor da humanidade, pagando o preço do pecado. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. E não esqueçam, se inscrever no canal se você ainda não se inscreveu e partilhar o vídeo com as outras pessoas se você gostou do vídeo. Tchau, até mais.